signo de Gêmeos, previsão para a semana de 5 a 11 de maio. Vamos ver quais são as energias disponíveis, orientações e inspirações do tarô e oráculos para os geminianos. Para quem não me conhece ainda e está aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Lucélia Oshiro. Na descrição, aqui na descrição tem o meu site para você conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho, porque além da leitura de tarô, tem o mapa do autoconhecimento e a mesa radiônica, leitura de registros acásticos, vai lá dar uma olhadinha e depois a gente marca. Vamos lá então, o signo de Gêmeos, começando com uma runa para vocês, uma runa para os geminianos para esta semana de 5 a 11 de maio, previsão para os geminianos, e vocês vêm com a runa Eiwas. Eiwas fala de proteção, saúde espiritual. Proteção, saúde e espiritual. Aqui tá me falando de superação, é uma runa de superação, tá? Quando você tá, né, simbolicamente, né, você tá aqui, daí você sobe um nível, né? Então tem uma coisa de aquilo que tá em cima como que tá embaixo, tem uma conexão entre o que está acima e o que está abaixo, essa ponte. Me remete um pouco à carta do Papa, né? Ao arcano do Papa, mas aqui tá falando sim de proteção. Vocês estão protegidos, é como se tivesse um toldo, assim, protegendo os geminianos, tá? Ah, tá. E por que, né? A gente tá falando isso dessa proteção? Porque no vídeo do mês de maio, se você não assistiu, assiste, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui depois no final do vídeo também. A primeira semana de maio para os geminianos é marcada pelo 5 de espadas, que é uma carta difícil, mas que fala que existe uma briga, uma disputa que não vale a pena, que se você entrar nessa briga, você sai ferido, mas a outra pessoa também, ou tem alguma coisa que assim não vale a pena você bater de frente, é melhor você sair pela tangente. E pode ser, então, uma semana em que você se sinta desafiado e uma primeira reação, né, uma primeira resposta é ser reativo. E tipo assim, tá bom, eu vou brigar, e você pode ser um pouco mais impetuoso ou explosivo. Só que aqui fala para você, controla um pouco, deixa a sua energia geminiana um pouco mais ativada e pensa, né, sangue frio, racionalidade, fala assim, vale a pena brigar? Não, não vale a pena brigar. Vale a pena entrar nessa disputa, entrar, né, nesse litígio? Não, não vale. E aí você, né, você recua. Às vezes dói recuar, mas nesse momento é importante. E essa runa de proteção tá falando justamente isso. É melhor você se proteger, é melhor você se precaver e evitar bater de frente, evitar certos confrontos. Seja briga, né, de fato, provocações, seja às vezes alguns conflitos de discussão mesmo, no boca a boca, de argumentação. Poupe as suas energias, tá? Às vezes, fica batendo boca, fica tentando discutir, fala uma coisa, fala outra e tenta convencer a outra pessoa que você estava certo ou que estava errado. Não vai levar nada, né? Só vai trazer um desgaste, seja no relacionamento, seja em alguma questão de trabalho, que daí vai ficar chato entre colegas, depois você vai ter que trabalhar com esse colega de qualquer jeito, então, né, evita a fadiga, ok? Ou às vezes pode ser com cliente, com fornecedor, então parcerias comerciais, às vezes você fala assim, tá bom, né? Às vezes é melhor, deixa quieto e evita o confronto. É a melhor opção para essa semana. Mas vai ter que ter sangue de barata? Talvez. Né? Talvez sim. Por isso, peça proteção espiritual, preze pela sua saúde, pela sua integridade, e às vezes é melhor recuar mesmo, tá? Porque senão é só mais estresse, só mais tensão, e isso pode prejudicar o seu corpo físico, né? Se aglutinar em partes do seu corpo físico, tá? Cardíaco, plexo solar, não vale a pena.
O que temos então para os geminianos essa semana? 2 de espadas, pajem de paus. Aquilo que está te deixando apreensivo ou em dúvida, cara, depois você vai ver que fala assim, ah, tá, eu me preocupei tanto com isso ficou tanto na minha cabeça, isso ficou tão, né, me atormentando, só que na hora que você abre os olhos, você fala assim, ah, mas nem é tão ruim assim, as coisas estão mais calmas do que eu imaginei. O conflito às vezes está na sua cabeça, no seu jeito de imaginar o que o outro está pensando. Ah, eu acho que fulano não gosta de mim, eu acho que fulano tem inveja, eu acho que não sei o quê. Eu acho, são os achismos que às vezes trazem essa turbulência e faz a gente ficar fechado, né? E numa postura de ficar na defensiva, tá? Então, é uma semana que talvez você comece um pouco preocupado, um pouco angustiado, mas por uma dúvida interna, né? Só que ao longo da semana você vai ver que assim não era nada disso, não tinha nada desse monstro, não tinha nada dessa conversa, não tinha nada dessa... Ah, estavam falando que ia ter reestruturação na firma, que ia mandar todo mundo embora. Você olha, daqui a pouco você vai falar, nossa, não era nada disso, o que aconteceu? Quem que andou falando uma coisa dessa? Né? De onde tiraram essa história? Porque o valete de paus, ele traz uma energia de início apaixonante. Então, tá bom, poderia estar tendo uma reestruturação, só que não era para demitir todo mundo, era para, sei lá, mudar algumas outras coisas, mudar jobs, promover gente, tá? Então, é algo que é preocupante, mas que não se consolida, pelo contrário, depois se reverte. E você vai ver que não era nada disso e que, no fim das contas, a notícia foi melhor do que a que você tinha imaginado, tá? Ou você achou que aquela pessoa nunca mais ia te procurar, ou que aquele emprego, aquela proposta de emprego estava perdida para sempre, que você não passou naquela entrevista porque até agora não te ligaram, até agora não te mandaram mensagem, até agora nada, e aí você começa a ficar naquela aflição, só que aí vem, uau, deu certo. Tá? Ou, ah não foi para essa vaga, mas a gente tem uma outra vaga dentro da empresa, né? Que tal você prestar para esse outro processo seletivo também, né? Pode ser. Então, o importante é que tem algo novo no seu caminho, algo apaixonante, e pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser uma paixão para os solteiros? Pode. Um cara malhado da academia? Pode. O que mais aí para os geminianos? Signo de Gêmeos, você vem com 2 arcanos maiores, o pendurado e o mago, para essa semana. O pendurado fala de novo, né? Procure olhar as coisas sob diferentes pontos de vista. Às vezes a gente olha sobre né? Claro, naturalmente é o nosso olhar sobre aquela pessoa, aquela situação. Mas aqui está pedindo para você calçar o sapato dos outros ou olhar as coisas desse outro ângulo, daquele outro ângulo, de cima, de baixo, da direita, da esquerda, de frente, de trás e do avesso, tá? Então as coisas pelo menos vão ter seis partes, né? Diferentes que podem, através das quais elas podem ser vistas. Então, se você tiver com um problema, né? Se você tiver com um problema, eu tô com um problema, tô com uma dor de cabeça aqui, tenho isso para resolver. Esse problema que você tem, você está olhando ele sob um ponto de vista. Agora tem vários outros pontos de vista, certo? E aí você tem que olhar, tem que exercitar, olhar essa coisa, né, por outros pontos de vista. Por quê? Porque quando você faz isso, quando você exercita isso, você encontra uma solução inovadora. Ou você inventa um novo produto, ou você inventa um novo serviço, ou você vai atuar numa nova profissão, ou você, sei lá, lança uma inovação mega radical, disruptiva. Enfim, ou você cria um novo método para fazer tal coisa, cria uma nova receita, enfim, alguma coisa do tipo. Mas o ponto é, toda inovação, ela parte do quê? De olhar as coisas sob um outro ponto de vista. E é sobre isso que a gente está falando.
seja lá qual for, e tá bom, se você tiver empresa, for profissional autônomo, aqui tá falando de você renovar a sua loja, o seu nicho de atuação, o seu jeito de fazer negócio, tá? Seja processo, seja um estilo de fazer as vendas, sei lá. Mas se você não é empreendedor, se você não é empresário, se a gente estiver falando dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, das suas atividades cotidianas, o problema que você tem que resolver na sua vida, né, você vai ter que olhar de um outro ponto de vista. É só isso. É só isso. É isso. Não é fácil, mas também não é difícil. É possível. Ainda mais nessa semana, especialmente nessa semana, é uma semana que você está contando com muita proteção. Para quê? Para que você saia do problema e encontre a solução. Você sai do problema. O pendurado é um problema, é como se fosse um castigo, uma fase de pendência, de estagnação, e eu vou para a solução, o início, o mago, né? O kickoff do projeto, o ponto zero, o ponto inicial da jornada. Então, a semana está muito favorável para isso, para esse começo apaixonante, para um começo de inovação, para uma visão inovadora ou uma visão renovada sobre as velhas coisas de sempre. E o que eu quero dizer com sair do problema e ir para a solução? Não sei se foi Einstein que disse, né, aquela velha história, se você está tentando resolver uma questão de matemática, uma equação, você fica lá batendo cabeça o tempo todo e você não consegue ver a solução. Você sai, vai para o quintal, vai para o parque, vai dar uma volta, vai tomar um café, vai fazer outra coisa. Na hora que você volta, você olhou outras coisas, naturalmente a sua mente foi trabalhando aqui atrás, não aqui, aqui. Né? E aí é isso, você saiu do problema, você estava sentado na sua mesa tentando resolver a equação, você sai do problema e você vai para a solução. Você vai dar uma volta, arejar a mente, se inspirar com outras coisas. E aí quando você volta, você resolve o problema. Tá? Porque o que é isso? É você olhar as coisas sob um outro ponto de vista, olhar coisas diferentes do que você está habituado, e aí a inovação se faz, porque não é aquilo que está sobre a mesa, mas também é aquilo que eu trago de fora, né, do céu para a terra, de fora para dentro, tá? Muitas vezes a gente fala assim, a resposta está dentro. Sim, a resposta está dentro, mas muitas vezes a gente precisa de um estímulo de fora para conectar dentro, para sair a faísca lá dentro. Como se fosse o gatilho e a pólvora, sabe? Alguma coisa nesse sentido. A pólvora você tem, a pólvora está aí. A inspiração você tem, né? O talento, a capacidade de fazer, a motivação talvez, né? Mas o estímulo, o gatilho, ele vem de fora. Muitas vezes ele vem de fora. Cavaleiro de Paus. Olha como tem inspiração essa semana, Gêmeos. Paus, Valete de Paus, Cavaleiro de Paus. É muita inspiração, é muito elemento fogo. Fogo é criatividade, é você colocando a sua criatividade em prática. Não é uma criatividade que fica aqui presa, não, é uma criatividade que se expande, que sai, que explode, que vai, que avança. Então, tem muita criatividade aí em você que precisa ser expressa, que precisa ganhar o mundo, que está cheia de vigor, que precisa, né, ser dita, digamos assim. Talvez seja um texto, seja uma música, seja uma arte, seja uma poesia, uma coreografia, enfim, tem muita criatividade em você que ela precisa ganhar força de expressão. E isso pode te trazer dinheiro, sim. Claro que não imediato, mas consolidada ao longo prazo, essa sua criatividade te leva para um caminho de materialização, de dinheiro.
Tá, daí você fala assim, mas eu não sou criativo, não trabalho com nada desse negócio de criatividade. Criatividade é a nossa capacidade de resolver problemas. Né? Criatividade é a nossa capacidade de resolver problemas. Então, seja lá, qual área de atuação você está, você tem essa capacidade e você coloca isso em movimento. E aí você, né, vai ter um recurso financeiro ou extra ou a mais essa semana, porque o Cavaleiro de Ouros ele está trazendo também movimento. Embora seja um movimento lento, é algo que vem, é algo que chega, que se mostra, que se apresenta essa semana. De repente é um novo contrato que você faz, uma nova atividade que você começa a fazer e isso começa a te dar um dinheiro, né, aos poucos, tá? É isso. Então, fica aí a dica, né, sobre a sua criatividade, expressar um pouco mais tudo isso. Aqui, quando eu olho essa carta em relação a isso, às vezes você ficou um pouco, porque é o orgulho ferido, tá? Às vezes você tem uma ideia, ou você já apresentou esse projeto, por exemplo, ou você já tentou emplacar esse livro, você já tentou emplacar esse tipo de produto, de infoproduto, só que não deu certo, não rolou, você teve que recuar. Teve gente que criticou, teve os haters, teve não sei o que, e aí você desanima, né? Não é para desanimar, é para continuar. Deixa os outros falando sozinho, também é isso. Não entra na crítica das outras pessoas, não entra na crítica dos haters, tá? As outras pessoas estão falando, deixa falar. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Siga a sua paixão, tá bom? E aí a gente tem, mantenha a sua visão, porque a energia está ganhando força. Olha como as cartas, né, vão se complementando. Mantenha a sua visão, não desista. A energia está ganhando força. Que energia é essa? A sua energia criativa, sua capacidade de resolver problemas, sua capacidade de encontrar soluções. Tá bom? É isso. Mensagem final para os geminianos. Semana intensa, né? Semana intensa para geminianos. Mensagem final: 10 de espadas, o fim da dor, o fim do sofrimento. Olha só, eu vejo a verdade nesta finalização. Eu vejo a verdade nesta finalização. Pode ser que uma amizade termine, pode ser que uma parceria termine, né? Mas se terminou é porque tinha que terminar. E aí você enxergando a verdade de que talvez, né, passou-se o tempo, então eu preciso baixar as espadas e deixar, então tem uma separação necessária, um rompimento necessário de parcerias. Mas dentro dessa finalização que acontece essa semana, você é capaz de enxergar a bênção, a oportunidade. É isso, Gêmeos, espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Espero o seu contato para a gente agendar a sua leitura particular ou então a mesa radiônica para fazer uma limpeza, um detox e um upgrade, turbinar aí a sua energia, se preparando para o seu aniversário, né? Aproveitando esse momento que você está no seu inferno astral, teoricamente, mas, né, aproveitando esse período para fazer essa limpeza, essa despedida de ciclo daquilo que tiver aqui, deixa ir embora, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.